Olá, queridos alunos. Hoje continuamos com o estudo das dicotomias de Saussure. Vamos falar sobre sincronia e diacronia. Lembrando que cronia vem do grego, cronos, que é tempo. E conforme Saussure, há duas formas de se estudar a língua: a sincronia e a diacronia. Quando falamos em sincronia, nós estamos falando do estudo sobre o funcionamento da língua num determinado momento, naquele exato momento, aquela atualidade. E diacronia estuda a evolução da língua ao longo do tempo, ou seja, que ele é considerado uma ação, um movimento do antes e do depois. Conforme Saussure, a sincronia designa um estado da língua e a diacronia uma fase de evolução. Então, nós temos aqui, a língua é o objeto de estudo da linguística, conforme nós já falamos na primeira dicotomia, né, que é língua e fala. Saussure considerava duas formas de estudar a língua, sincronia e diacronia. Como sincronia seria o estudo das mudanças da língua ao mesmo tempo, ou seja, fatos simultâneos da língua e o seu funcionamento em um determinado momento. Então, esse estudo da sincronia, ele é momentâneo, estuda apenas um momento específico inserido nesse processo evolutivo. As características são estáticas e descritivas, revelando o estado da língua naquele momento atual, específico. Então, é aquele recorte. Se estuda aquele momento, né? A descrição da língua naquele dado momento. Estuda apenas as variações da língua que coexistem numa determinada época, como variações regionais, sociais e situacionais. A língua é analisada como um conjunto fechado que apresenta regularidade e homogeneidade, conforme nós já vimos, própria de uma determinada época. A sincronia se concentra em uma época, na relação em que o elemento linguístico estabelece com os demais elementos linguísticos do próprio sistema. Ela descreve o tempo atual da língua. Então, nós temos como sincronia esse estudo do tempo atual da língua, né? O estado da língua. E diacronia? Diacronia estuda as mudanças da língua ao longo do tempo, essa evolução da língua. Demonstra a evolução que as palavras sofrem através do tempo, analisando as transformações ocorridas até a palavra atual. Então, o antes e o depois e o efeito do produto realizado. Apresenta as características dinâmicas e históricas, remontando a origem das palavras. Ao incidir sobre o processo evolutivo da língua, caracteriza-se como o estudo da sucessão de diversas diacronias, possibilitando comparações. Então, aqui nós temos o estudo da diacronia. É esse estudo, essas transformações, essa evolução da língua ao longo do tempo. Um exemplo bem comum é a mudança do pronome de tratamento você. Nós já conhecemos, né? Sempre nós temos um exemplo bem comum. Tivemos, em uma dada época, vossa mercê, depois vós mercê e você. E depois as formas reduzidas. Agora, as formas reduzidas. Você, se e apenas o se. A língua, ao passar do tempo, vai se transformando e se modifica. A língua possui um momento e sempre terá transformações, como nós vimos no nosso primeiro estudo sobre a língua e fala. É importante perceber que as evoluções ocorrem a partir das mudanças que acontecem nos diversos grupos sociais. Portanto, não é isolada essa transformação. Essas modificações estão ligadas às mudanças históricas, econômicas, culturais, relacionais, sociais e ocupacionais. No estudo diacrônico, é preciso observar na língua a evolução, a mudança e a forma que o produto final é visto, percebido em relação ao estado anterior. Então, sempre na diacronia, nós vamos ver o antes e o depois. Por exemplo, nos anos 90, nós tivemos, com o advento, né, da tecnologia, a evolução da tecnologia, nós tivemos muitas transformações. Se estudarmos um tempo determinado, 1998, por exemplo, naquele momento, naquela atualidade, se nós vamos estudar a descrição, né, da língua daquele momento, nós temos a sincronia.
No entanto, se nós estudarmos desde o momento da modificação até hoje e o efeito dessa mudança, nós teremos a diacronia. E o estudo sincrônico pode ser de qualquer tempo, pois a perspectiva de tempo é estática. Na sincronia não se considera o antes e o depois. Estuda-se o estado atual da língua, né? Naquele momento, naquele determinado estado, o estado atual. Então, por isso que falamos que é um estudo da língua de forma estática. Entre a língua e a fala, Saussure priorizou a língua e optou pela sincronia como sua preferência de estudo. E como exemplo maior de sincronia, nós temos a nossa gramática, que descreve a composição da língua dentro de um momento específico. Portanto, esse exemplo é interessante porque você estuda o estado atual, que está acontecendo naquele momento, que aquele estado não de movimento, mas estático. É o momento em que o falante está ali se pronunciando, certo? Então, esse é o estudo sincrônico, que pode ser em qualquer tempo. Muito bem, vamos agora estudarmos as dicotomias sintagma e paradigma. Sintagma e paradigma também são interdependentes, por isso chamados de dicotomia, né? Porque eles coexistem. Então, sintagma. O que é sintagma? É uma união de elementos que juntos constituem uma unidade de sentido. É uma união formada por uma ou várias palavras que agrupadas desempenham uma função na frase. O sintagma possui linearidade e arbitrariedade. Os signos linguísticos se sucedem de forma linear um após o outro. Quando se conclui, tem-se uma linha que segue um critério, né, e uma forma de sentido. Essa linha é o sintagma, que segue um critério que são as regras e forma um sentido. Quando nós falamos dessa linearidade que constitui o sintagma, essa linearidade constitui que cada signo deve ser colocado um de cada vez, seguindo uma linha. Não há possibilidade da pronúncia de dois signos ao mesmo tempo, de dois elementos ao mesmo tempo. Letra após letra, palavra após palavra, seguindo o princípio da formação do sentido. Aí sim temos um sintagma. Não falamos dois elementos ao mesmo tempo. Os elementos, eles precisam ter um segmento, uma linearidade, sempre seguindo o princípio da formação de sentido. O sintagma é constituído quando as palavras colocadas formam um conjunto, uma união de sentido. Nós sabemos que existe um lugar, uma posição, um valor, uma função e um sentido. Deve estar dentro dessa linha que é chamada de sintagma. Então, o sintagma possui essa linearidade, né? E no sintagma há dois aspectos que devem ser considerados, como posição e função. Há diversas formas de organizar uma frase, oração, sintagmaticamente. Porém, essa organização segue além dos princípios do sistema, aqueles determinados pela semântica. Saussure dizia-nos: o sintagma é qualquer combinação de unidades linguísticas na sequência da fala. No sintagma é preciso considerar a função, que é o valor, a posição, que é o lugar, e a semântica, que é o sentido. Então, por que posição, função e a semântica? Elas devem ser muito bem observadas e analisadas. Não é somente o aspecto estrutural que nos importa, mas há muitos outros fatores que devem ser analisados. Vamos pensar. Nós ouvimos sempre que qualquer palavra colocada depois de um artigo é um substantivo. E não é bem assim. Não é qualquer palavra, mas sim aquela palavra que exercer a função de nomear seres, objetos, pessoas, enfim. Portanto, posição, lugar, valor, que é a função, e o sentido, que é a semântica, devem ser considerados para a formação de um sintagma. E agora vejamos o paradigma. Se o sintagma segue a linha da combinação, associação de elementos, um após o outro, seguindo uma horizontalidade, uma linha, o paradigma, ele segue uma verticalidade.
Ou seja, é o eixo das escolhas, quando nós falamos em paradigma. Os elementos que constituem paradigma podem ser escolhidos, trocados, desde que estejam distribuídos sempre na mesma maneira, ocupando sempre a mesma posição. Então, nós temos lá, o garoto tem um cachorro. Aqui, o garoto tem um cachorro. Nós temos os elementos distribuídos de uma maneira, ocupando sempre a mesma posição. Veja lá, eu posso escolher, posso fazer a minha escolha, eu posso trocar, né, esses elementos e constituir um paradigma, tá? A garota leva alguns livros. Eu tenho aqui os artigos, né, substantivos, os verbos. Eu mudei também aqui, né, um artigo, mesmo por um outro pronome, e temos substantivos, substantivo. Então, eu tenho aqui a posição, certo? Eu distribuí bem, sempre na mesma posição, ocupando a mesma posição, porque há uma regra a seguir. Então, o paradigma, ele segue um modelo, um padrão. É na conjugação, por exemplo, na conjugação dos verbos, quando nós temos a conjugação dos verbos, a perspectiva da gramática, vamos pensar. O paradigma se refere ao padrão regular do radical na conjugação dos verbos regulares. Nós temos lá o radical, depois nós temos as desinências, tá certo? E nós temos aquela padronização, né? Aquele paradigma. Ou seja, o paradigma se refere ao padrão regular do radical na conjugação dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo amar. O verbo amar como exemplo dos verbos regulares na conjugação da primeira conjugação. Vamos colocar assim, terminadas em ar. Eu amo, tu amas, ele, ela ama, nós amamos, vós amais, eles e elas amam. Então, segue um paradigma, nós temos um regulamento, um padrão regular nessa conjugação dos verbos terminados na primeira conjugação, tá? Essa padronização do radical, havendo uma regularidade nessa conjugação dos verbos regulares da primeira conjugação. Então, se no sintagma, vamos pensar no sintagma, há uma organização dos elementos, um seguindo o outro numa linha horizontal, né, linear, seguindo assim as normas do sistema da língua, né, não podemos nos esquecer disso. No paradigma tem-se a linha vertical, que seriam as escolhas. Eu posso escolher aqui, aqui, mudar aqui, mas sempre seguindo aquele modelo, aquele padrão, aquele regulamento. Quando as palavras da língua estão em uso, ou seja, a língua está em uso, constitui o eixo sintagmático, que é essa reunião, tá? O eixo sintagmático é aquela reunião linear dos signos, tá certo? Quando a língua está em uso. Quando as palavras, a língua não, ou seja, a língua não está sendo usada, as palavras não estão em uso, segue-se o eixo paradigmático, ou seja, né, os signos estão aguardando as escolhas, é a padronização, o modelo, estão aguardando, estão ali quietinhos, aguardando as minhas escolhas, como falante. Então, sempre sintagma, o eixo horizontal, um elemento, né, de cada vez, um elemento seguindo o outro, e o paradigma é aquela padronização, ou seja, eu escolho sempre seguindo aquela ordem. Vamos ver aqui, ó. Assim segue-se o modelo, estabelecendo-se as relações paradigmáticas. Outro exemplo é o verbo amar, como eu já falei no infinitivo, costumeiramente é o paradigma que serve de modelo para conjugar os verbos da primeira conjugação terminados em ar. Sintagma e paradigma são interdependentes. Os elementos do paradigma ficam na memória do falante, da padronização do modelo, ficam na memória do falante, formando grupos nos quais imperam relações muito diversas, mas que apresentam algo em comum para ser possível a formação de um grupo, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá, entre o paradigma e o sintagma, tudo acontece, tá? Então, eu preciso de um e do outro. Eles têm essa interdependência. Então, entre o paradigma e o sintagma, tudo acontece. Por exemplo, no paradigma estão os grupos sem flexões, todos os elementos neutros, por exemplo, as preposições. Quando eu for usar uma preposição, esta sai do paradigma, ela está ali esperando que eu escolha essa preposição, e vai para o sintagma, ou seja,
para o eixo linear, para o eixo da horizontalidade. Eu vou formar um sintagma, eu vou formar a minha oração. Então, quando eu for usar, ele sai do paradigma e vai para o sintagma, respeitando as regras do sistema da língua. A posição, que é o lugar, a função, que é o valor, e principalmente, não é o sentido da semântica. Então, eu diria assim, esses três aspectos precisam ser respeitados. Então, a posição, função e o sentido. Eu tenho um sintagma se eu tiver um sentido, é um conjunto de sentidos, tá bom? Neste momento, é preciso aplicar as regras do sistema da língua, lógico. Então, eu tenho que ter, nós temos todo aquele momento, né? O artigo, né? Vamos colocar o sujeito, o artigo, substantivo, nós temos o verbo, nós temos os complementos, e assim nós seguimos adiante, tá certo? Aquela linearidade. Todas as classes gramaticais, elas respeitam a função, a posição e o sentido. Portanto, sintagma e paradigma, um depende do outro, eles coexistem, por isso é que são dicotomias. Então, os elementos, na verdade, os elementos do paradigma ficam na memória do falante, formando grupos nos quais imperam relações muito diversas, mas que apresentam algo em comum para ser possível a formação do grupo. Então, por exemplo, os elementos neutros, quando nós falamos das concordâncias, esses grupos existem ali, são paradigmas, estão ali esperando serem flexionados pelo falante para formar os sintagmas. Então, sintagma e paradigma, a razão da existência de uma linguagem. Vamos ver aqui, eu tenho duas questões, bem simples. Então, mediante as dicotomias sincronia e diacronia, analise as proposições usando V ou F. Então, vamos falar de sincronia e diacronia. Vamos lá. Letra A. A diacronia estuda os fatos em suas transformações através dos tempos e a sincronia descreve situações da língua em um mesmo período. Isso mesmo que acontece. Bom, lembra quando nós falamos sobre diacronia e sincronia? Letra B. Somente, então, esta está verdadeira. Vamos colocar aqui. Letra B. Somente a sincronia diz respeito aos estudos dos fatos linguísticos? Não. Nós temos a diacronia também. A diacronia também faz parte, e uma não vive sem a outra. Então, falsa. O aspecto sincrônico prevalece sobre o diacrônico, pois, para a massa falante, ele constitui a realidade momentânea. De acordo com Saussure, sim. Eles têm essa interdependência, essa coexistência? Sim. Mas o aspecto sincrônico daquele momento, né, daquela realidade do momento da língua, ele é muito importante, é considerado por Saussure, sim, a sua preferência, a sua prioridade, não é preferência, mas prioridade. O estudo de termos tecnológicos do seu emprego numa época X é um estudo sincrônico? Numa época X, sim, verdadeira. E em se tratando das dicotomias língua-fala, sincronia, diacronia, Saussure priorizou a língua e a sincronia, pois o linguista considera essencial a descrição do estado estático da língua. Aquele estado estático da língua, sim, é verdadeiro. Então, nós temos apenas uma que é falsa. E aqui, uma pequena questão sobre o sintagma e o paradigma. Então, ao dizermos que um cachorro mordeu um menino, podemos afirmar, dependendo do contexto em que está sendo realizado o discurso, um cão mordeu o menino? Podemos dizer assim, dependendo do contexto? Sim. Ou o canídeo mordeu o menino? Sim. Ou também, o totó mordeu o garoto? Sim. Qual dos eixos pode apresentar essas diversas possibilidades? Veja que nós escolhemos, porém, a padronização, ela continuou, não é mesmo? Vocês podem fazer a comparação. Um cachorro mordeu um menino, um cão mordeu o menino, canídeo mordeu o menino, o totó mordeu o garoto. Eu escolhi, eu fiz as minhas escolhas. Então, todos esses exemplos, está inserido em qual dos eixos? Eixo sintagmático, da linearidade,
da horizontalidade, ou desvios dos significados, ou o eixo paradigmático, que é da verticalidade, onde eu faço as minhas escolhas, seguindo, sim, a padronização, o modelo. Aqui, né? É o eixo paradigmático. Tá? Este é o correto. Muito bem. Hoje nós vimos as dicotomias sincronia e diacronia e vimos as dicotomias sintagma e paradigma, que são as dicotomias de Saussure. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada. Até breve. Fiquem com Deus.